Bom, pessoal, hoje nós temos a grande honra de estar recebendo aqui o nosso diretor de arbitragem, Ale Canova, que está fazendo um grande trabalho para a São Paulo FF, e eu só tenho a agradecer ele, a São Paulo FF, e a todo mundo pelo grande trabalho e a dedicação que ele está tendo pelo nosso grande evento que está acontecendo esse ano todo, e estamos encerrando o ano com chave de ouro. Ale, muito bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Parabéns pelo trabalho que você está Parabéns pelo nosso executando. Trabalho. Que sua parte também é fantástica, a SPFF está trabalhando otimamente bem, nós tivemos um ano fantástico em relação ao nosso crescimento e muito em função do trabalho, da organização dos eventos do Alex e do trabalho que eu estou podendo realizar junto à arbitragem com o aval do Alex nesse ponto, né? E esse último evento que teve, que foi o Porsche Classic, eu fiquei admirado, eu fiquei olhando vocês lá, cara, e como vocês foram guerreiros nesse evento, porque foi bem puxado, que o horário que começou o evento, que hora que você saiu de casa, vamos dar o seu dia inteiro, você saiu de casa e que hora você chegou em casa? Vamos lá. Foi para você ver, foi de sexta para sábado, normalmente os meus finais de semana eu acabo pegando para descansar, porque eu acabo dormindo muito pouco durante a semana, mas no sábado de manhã nós tivemos que acordar às 5h30 da manhã, para poder se preparar para sair de viagem, pegar o carro, chegar na hora da pesagem, chegar por volta das 7h30 da manhã, e começar a pesagem foi até praticamente meio-dia, nós tivemos ali um pequeno espaço de tempo de 2 horas, entre que essas 2 horas a gente não descansou, porque a gente precisa montar o campeonato, montar a numeração dos atletas, isso dá um trabalho muito grande. Então, praticamente, a gente não parou, a gente parou somente para comer o nosso prato de comida, para fazer um almoço, começamos o campeonato às 2 da tarde e fomos até a hora que terminou, que foi por volta das 2h30, 3 da manhã, foi mais ou menos isso, né? Eu cheguei em casa às 4. Mais ou menos isso. Mais ou menos então, por aí. Até desmontar tudo, né? Até acabar o campeonato e desmontar tudo, foi mais ou menos isso aí. Então, isso é uma coisa que a maioria não sabe, né? A pessoa só sabe lá que acha que você fica sentado ali, julgando, e não acontece nada. Talvez também, eles não tenham a noção do quanto dá trabalho fazer um campeonato desse. E o quanto dá trabalho fazer com a excelência que a gente tem feito. O que é isso? Fazer todo esse trabalho de construção do evento, esse trabalho de backstage que o Alex faz, o trabalho de atendimento que nós fazemos, como a gente montou toda a estrutura, o sistema que a gente usa do campeonato, que é o sistema todo informatizado, todo computadorizado em rede. Então, nós trabalhamos com os iPads na nossa mesa, o locutor tem o iPad dele, o backstage tem o iPad dele, e todos esses iPads se intercomunicam durante o campeonato. Então, a montagem do campeonato é muito além de vocês verem o palco e a estrutura lá na hora do show. A gente tem todo um trabalho que é feito antes, que vai muito tempo e muito trabalho, isso com certeza. Eu acho que a grande diferença é isso. Eu acho que ter toda essa tecnologia que a grande maioria não usa, não é isso? Não usa, não tem isso. Isso é um sistema que foi criado há uns anos atrás e agora a gente está lapidando esse sistema, né? E cada vez mais ele está ativo e rodando bem com a gente, então está dando pequenos problemas ainda, mas todos eles estão sendo super bem corrigidos, mas cada vez menos os problemas diminuindo. Mas é um sistema que vocês puderam presenciar nos nossos campeonatos, com que a rapidez com que o julgamento é feito. Isso é, o grupo de atletas entram no palco para começar o processo classificatório, eliminatório. E primeiro o eliminatório, né, onde você seleciona os 15 primeiros, depois desses 15 você faz o classificatório. Então, a categoria entra no palco e ela já sai premiada. Então, com o sistema, com a informatização de todo esse processo, a rapidez com que flui o campeonato ajuda muito usando esse sistema, né? E isso é uma coisa que só nós estamos fazendo, são poucos ainda ligas que estão fazendo isso, mas aqui em São Paulo só nós estamos trabalhando dessa forma. Tá, e a estatística também eu percebi o seguinte, que eu até via o atleta perde para aquele atleta, para outro atleta, na categoria, vamos supor, na Master, aí vai na cena e ele ganha em seguida, fazia 3 minutos. Eu não vi isso acontecer na São Paulo FF. O sistema tem a ver com isso ou não?
A estatística é uma coisa que ele acabou de citar agora, é uma coisa que ela é variável dependendo do número de atletas e dependendo do número da qualidade desses atletas para você fazer a classificação, tá? Então, nós já tivemos, por exemplo, alguns campeonatos onde, quando você tinha um número pequeno de atleta e você tinha que usar o processo de corte de notas da maior e da menor nota, você tinha um resultado com um número pequeno de atletas. Quando você adicionou outros atletas com qualidade e aquele atleta que foi o campeão ou que foi o vice-campeão estavam naquela posição, quando você colocou mais atletas de qualidade e essas notas elas foram diversificadas entre os outros atletas, é possível sim ter uma alteração, tá, de posicionamento. Mas não é uma coisa corriqueira, tá? Mas é possível sim, dentro da estatística, isso acontecer. Mas para nível de julgamento, você acha o que você acha disso? Então, como se existe... Imagina, vocês têm aí experiências nesses... quando vocês têm as notas do carnaval lá, que vocês veem os conceitos. Eles eliminam a maior e a menor nota. Não sei se vocês veem, quando eles fazem aquele... O sistema ele funciona dessa mesma forma. Ele faz automaticamente isso. Então, quando você coloca outros atletas e outros componentes dentro da estatística, o resultado sim pode mudar. Mas é difícil, não é uma coisa que você fala assim que é uma coisa corriqueira de acontecer. Mas pode mudar sim, pode ter essa alteração. Acho que aí de repente os dois atletas estão muito parelhos também, muito né? Parelhos, exatamente. Esse é o X da questão. Né? Quando você tem atletas muito próximos, onde você tem diferentes árbitros, que eles podem dar diferentes notas. Vamos dar um exemplo. Quando você tem esses 3 atletas, para o primeiro lugar, ele deu o segundo esse árbitro. Tá? Ele não gostou tanto desse primeiro esse atleta que foi campeão. E quando surgiram outros atletas, esse mesmo árbitro deu 5º para ele, por exemplo. Então ele perde muito mais notas e ao mesmo tempo no conceito da estatística, mesmo ele tendo cortado a nota pior que ele recebeu desse árbitro, no outro essa nota vai ser conceituada. E aí ele não vai ter o momento da vitória dele. Então é um pouco complexo, o negócio da estatística é um pouco complexo mesmo. Mas eu costumo apresentar esse nosso curso de arbitragem, que nós estamos programando já para março do ano que vem, né? Fevereiro provavelmente o curso. Fevereiro, março. Março é o campeonato já, isso. Né? Então a gente faz uns 15 dias antes, normalmente a gente faz esse curso, e lá eu explico muito bem sobre isso, tá? Para tirar todas as dúvidas em relação a isso. Tá? Então, é uma coisa também que eu presto muita atenção. Sempre muitos atletas reclamam, né, do resultado. O que você pode falar para o atleta? O que você acha que seria bacana? Você está aberto o canal para você falar. Ontem nós fizemos uma reunião técnica. Não sei se vocês... Ontem não foi no dia... Nós estamos falando no dia... Hoje é dia 15. Foi no dia 14 de dezembro. Aí as pessoas que forem ver esse vídeo após do dia de hoje, que é o dia 15, vão saber que nós fizemos uma live dia 14 de dezembro. E essa live, o que foi feita nessa live? A gente fez uma reunião técnica onde a gente dizia para os atletas e para os treinadores e para os interessados que quisessem ir e assistir a live, tudo referentes aos padrões das categorias. Então, o que eu observo nos campeonatos desses atletas, os reclamantes, teoricamente, né? Eles têm um potencial bom, possível de ser um atleta campeão, mas ele tem alguns pontos que precisam ser melhorados nesse quesito dele. Então, o que acontece? Esse atleta ele só olha as virtudes dele e só olha os defeitos do outro. Então, isso que mostra com que ele tenha uma prepotência de achar que ele pode ser o vitorioso frente a olhando somente o que é a virtude dele e o defeito do outro. Então, quando um atleta perde para o outro, o mais importante é ele observar no atleta campeão o que ele teve de virtude, o que ele teve de melhor que ele, para ele poder melhorar o físico dele e ser competitivo com esse atleta. Muitas pessoas reclamaram do volume, reclamaram dos tamanhos. A gente discutiu muito sobre isso em relação aos padrões, tá? O critério de arbitragem são 6 tópicos que você coloca, e ainda dentro desses 6 tópicos você tem muita coisa a ser discutida para você poder dar o seu julgamento. Então, muitos desses atletas, esses treinadores, eles não têm ainda o conceito
completo das regras, e eles começam, no achismo, que esse aqui é o mais incrível, começar a discutir julgamento por fotos. Isso é um outro detalhe, né, Alex? Que onde na foto o atleta dele está contraído, está trincando, ele está em contração máxima muscular, e às vezes o oponente dele, que foi o campeão, está relaxado. Então, nunca se pode fazer nenhum tipo de comparação por foto. Por vídeo, menos pior, mas também é difícil. O melhor mesmo é ao vivo, você vendo os atletas na hora do campeonato. Então, foto, por exemplo, de repente o atleta ele está melhor naquela, até ganhou naquela pose, não é isso? Ele de repente posando. Os dois estão posando e o cara é até melhor, que até você deu o exemplo antes do Big Ramy, não é isso? E o Big Ramy ganhou do Phil Heath na pose. Certo? Pose, então, pose. E aí é isso que vira a internet, o cara vai jogar aquela foto, não é isso? Exatamente, você fez um exemplo ótimo ontem, né? Que quando eu coloquei uma foto exatamente sobre isso. Lembra aquele campeonato faz 2 anos atrás? Big Ramy e Phil Heath disputando... Peitoral de lado. Foi, não foi? Peitoral de lado. Faz 2 anos atrás. Big Ramy estava gigantesco. Pegou segundo. Phil Heath estava sempre muito bom, apesar de que ele, como a gente comentou, ele perdeu um pouco a qualidade nesses últimos anos. Mas naquele momento, eu coloquei uma pose que indiscutivelmente o Big Ramy ganhava. Então o que acontece? Se o atleta coloca aquela pose na internet, sendo que são 7 poses compulsórias e mais a coreografia ainda, entendeu? Então, são julgados. Todos esses conceitos precisam ser colocados. E o que acontece? O atleta ele se pega naquela foto, coloca aquilo como o básico de tudo e já se coloca como grande campeão. E agora, voltando a falar sobre o Big Ramy e o Phil Heath. A silhueta do Big Ramy não era uma silhueta agradável como era a silhueta do Phil Heath. Que esse é o conceito básico principal, que é o X, né? Que a gente fala, que é o desenho do corpo, a silhueta do atleta, a beleza física do atleta. Então, esse conceito foi jogado fora em função daquela pose. E o que a gente pode dizer em relação aos atletas reclamantes? Aprendam com o atleta campeão. Aprendam que vocês podem ter com ele alguma coisa que pode adicionar na sua preparação, que pode te melhorar. Tá? Então, parem de reclamar, isso é muito feio. Inclusive, passa uma situação de inveja. Você entendeu? Vocês entenderam? É desconfortável isso, porque mostra uma frustração de vocês e uma tentativa de denegrir uma pessoa que foi campeão. E outra, essa pessoa, o campeão também está vivendo um êxtase, ele também está vivendo um momento glamouroso dele. Então isso precisa ser extremamente respeitado. Que isso é uma das coisas mais feias que eu vejo no campeonato, é o atleta recebendo uma premiação e plateia ou quem quer que seja fazendo agressividade ao atleta campeão. Isso é um absurdo. Quer discutir? Vamos discutir em canais fechados, comigo dentro do meu Instagram na arbitragem, com o Alex aqui que pode conversar sempre relativo a isso. Nós estamos abertos para isso. Mas evitem de fazer isso. Fica feio na boa. Fica feio para vocês, atletas reclamantes. Só fica feio para vocês. E o corpo de arbitragem, quantos árbitros tem na mesa, como que funciona, como é que você faz? Quem está no palco também é árbitro, como que funciona? Vamos falar sobre meu grupo de... A organização. Nosso grupo de árbitros, né? Vamos falar um pouquinho da gente. Sabe quem me colocou na arbitragem? Esse cara aqui, ó. Claro que teve todo um histórico em cima disso, né? Mas vamos contar essa história. A Leisa, minha esposa, ela competiu numa categoria chamada Body Fitness na época, e nós pegamos como referência, durante essa preparação dela, uma atleta figure chamada Nicole Wilkins, que era uma atleta campeã olímpia. Na teoria, naquela época, alguns anos atrás, a figure e a Body Fitness eram o mesmo padrão. Só que não era a realidade da IFBB. A IFBB julgava a Body Fitness uma atleta menor em relação às proporções volumétricas de perna, de coxa,
E elas não podiam estar tão secas quanto as meninas do Olímpia, apesar de que naquela época também as meninas não eram tão secas, não eram tão desidratadas. Bom, a Leisa entrou ótima, num físico fantástico, desclassificada. Você lembra disso? Lembro. Aí fomos conversar com os dirigentes da federação, os dirigentes falaram, olha, o perfil dela não é um perfil body fitness, o perfil dela era um perfil Women's Physique. Nós colocamos ela no Women's Physique. A Leisa sempre foi uma grande atleta, minha esposa, ela sempre teve ótimos preparadores, tá? Eu era uma das pessoas que ajudavam ela na preparação. E naquele momento a gente viu de novo, ela foi para o Women's Physique, ela ficou em 5º lugar naquele campeonato, mas foi um grande aprendizado para a gente em relação ao qual é o padrão da IFBB. E aí eu discutia, alguns dos árbitros que estavam lá, eu já tinha uma certa intimidade para poder conversar com eles, e naquele momento abriu-se um curso de arbitragem com capacitação para árbitro poder entrar no painel de arbitragem da IFBB. Aí eu e a Leisa prestamos a prova. Por acaso a Leisa falou, olha, eu não vou mais competir, vamos prestar a prova, vamos que vamos. O Alex, na época, nós estávamos lá na Companhia Atlética, o Alex chega para mim e fala assim, Ale, a gente precisa de cara como você na arbitragem. A gente quer um cara diferenciado, um cara que fala bem, um cara que tem opinião, uma pessoa que queira mudar esse perfil que hoje está acontecendo. Ele falou, pô, seria legal você prestar a prova. Falei, pô, eu comecei a me animar. E a Leisa, eu falei, beleza, vamos fazer isso, porque eu gostava tanto de musculação, sempre fui um apaixonado. Eu nunca fui um atleta, porque eu nunca tive coxa. Isso foi uma grande frustração. Eu sou um cara slim. Na minha época não tinha culturismo clássico, não tinha classic physique. Os meios. Só tinha, não tinha men's physique. Eu não tinha... Eu não tenho opção, físico, né? eu não tenho físico para ser bodybuilder. Eu sou um cara que treino, eu sou um cara bem condicionado, eu adoro o esporte, amo o esporte, mas eu sei, e a minha profissão também, pelo fato de eu ser dentista, eu não posso exagerar muito nas proporções, que senão me dificulta muito o trabalho. Então eu tenho o bodybuilding como um amor da minha vida, é o esporte que eu amo, é o esporte que eu faço a vida inteira. Eu tenho 55 anos, eu estou de treino desde os 15 anos de idade, então nós estamos falando de 40 anos de treino, tá? Eu já fui um cara maior, hoje eu estou menorzinho, porque eu estou ficando velho. E o que eu falo para vocês? Nós prestamos a prova e passamos de primeira, que é difícil passar de primeira. É difícil passar de primeira. Claro que com a ajuda de dirigentes de arbitragem, que também queriam a gente lá, ajuda que eu quero dizer de ensinamentos. De eu ser o cara lá e perguntar e o que eu tenho que fazer para passar, passamos. E começamos o processo de julgamento. E dentro desses processos de julgamento ainda existiam alguns conflitos dentro da FBB, com volume de men's physique, vocês sabem do que eu estou falando, volume das coxas das body fitness com as figures, anomalias ou distorções musculares que tinham, que eram extremamente punitivas, e por outras coisas que acabaram acontecendo nesse meio tempo. A gente ficou lá 3, 4 anos na arbitragem da FBB, e aí houve a quebra, a racha com aquela época da NPC com a IFBB. E aí o Alex fundou a São Paulo Fisiculturismo e Fitness, me chamou junto com outros dirigentes também para fazer parte desse grupo, e nós estamos aí trabalhando junto. E muito importante, eu falei para o Alex no momento que o Alex é um grande árbitro, viu? Para que vocês não saibam, ele se botarem na mesa, ele 10, cara fantástico como árbitro. E ele falou assim para mim, Ale, eu quero que você faça uma arbitragem a mais honesta possível. Eu falei, você está conversando com a pessoa certa. Eu nunca vou ser tendencioso ou dar vantagem para qualquer que seja, mesmo sendo amigos, treinadores, e vocês sabem o quanto eu sou carinhoso com todos vocês. E naquele momento eu falei para o Alex, Alex, a gente tem várias coisas que podem ser pontuados de bom na NPC e pontuados de bom na FBB. Eu gostaria de fazer um mix disso e colocar, isso que eu estou falando em arbitragem, tá? Não em padrões, tá, gente? Em arbitragem. Fazer um mix disso
e fazer uma coisa que seria o ideal para um mecanismo de arbitragem novo hoje. E incrivelmente o Alex me deu carta branca. Ele falou: Ale, eu vou confiar em você, eu sei que você tem boas intenções e eu quero que você faça o melhor para a gente. E graças a Deus eu posso dizer que ele abraçou essa ideia comigo e hoje está sendo esse sucesso que a gente está tendo, com a criação de categorias novas, com o pose down que a gente tem feito em várias categorias, que a gente chama de pose down e poses livres, a emoção que nós temos passado nos nossos campeonatos para os atletas está sendo muito diferenciado. E isso tudo tem a ver, sim, com o trabalho do Alex e com a minha metodologia que eu tenho colocado nos campeonatos. Então isso está sendo muito gratificante para mim, eu estou sendo reconhecido demais pelos atletas, isso é uma coisa que está sendo muito bom para mim, e eu só tenho a agradecer a você e a São Paulo FF, meu amigo. Imagina, deixa eu te falar aí, fala um pouquinho mais dessa pose down, qual que é a diferença para as categorias, para os outros eventos, das outras federações. As outras federações não fazem isso, né? Fazem o pose down somente nas categorias bodybuilders, né? E na categoria Women's Physique, né? Que a gente observa alguns campeonatos. Por que a gente está... Como a gente é uma empresa de eventos, de shows, foi isso que a criação da São Paulo FF foi exatamente isso. Vamos fazer show. E o campeonato em si, ele precisava ter mais emoção. A gente precisava colocar emoção. Então o que tinha? A gente tinha o padrão, que era fazer o pose down dos bodybuilders, que era aquela apresentação de 1 minuto, né? 1 minuto de pose down no palco. E no nosso primeiro campeonato, eu não sei se vocês lembram, claro que vocês lembram, vejo os vídeos, nós fizemos um show que nós tiramos os atletas do palco e jogamos eles para a plateia, e houve uma interação da plateia com os atletas. Então aquilo começou a mudar toda a cabeça dos campeonatos. Nunca ninguém tinha feito aquilo aqui no Brasil, ou quem tinha feito não tinha tido tanta divulgação. Eu não tinha visto. E aí a gente começou a ver que o negócio, falei, esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho, vamos começar a crescer. E o adicionar o pose down para as outras categorias foi exatamente você glamourizar essas outras categorias, que elas ficavam às vezes muito frias. A atleta entrava, fazia 3, 4 poses e saía, ou o Men's Physique mesmo, entrava, fazia frente e costa, saía, e você falava, só isso. Então nós precisávamos glamourizar um pouco mais cada categoria. Inclusive até vamos falar da Men's Physique, que eu criei algumas poses, tal, etc e tal. E o pose down é um grande momento de show. Ele nunca foi conceituado em termos de nota. Pose down é show, é festa. É para o público, é isso? É para o público. Então, o que alguns atletas precisam entender é que o pose down é um momento de festa. É um momento de show. Que os atletas param e se divertem com o público e se apresentam para os árbitros também. Mas não existe conceito de julgamento naquele momento, tá? E nessas outras categorias que nós abrimos também, as pessoas têm se divertido, têm ficado super felizes e têm tido um retorno fantástico. Por exemplo, o que eu vejo lá, né? Você pega uma wellness, que ela, quando ela está com as amigas dela, ela mostra o bíceps. Na categoria dela, ela competindo, ela não pode fazer isso. Então, no pose down, ela já pode, não é isso? A gente chama de poses livres nas categorias fitness, tá? Para não ficar... O pose down é uma coisa mais hard, aquela coisa mais pesada para o bodybuilder. Então, como é um momento de festa, de diversão, uma wellness, trincar o abdômen ou puxar um duplo bíceps, nada impede. Ela impede, ela está mostrando músculos que ela não costuma mostrar dentro das poses dela. Então ela está se divertindo, como eu falei para você, ela está guardando imagens de fotos e momentos que aquilo vão ficar marcados para o resto da vida dele. Eu vi biquínis trincando abdômen, como fazem o Women's Physique, que abdômenes lindos, e a gente não pode chamar isso nas poses delas. Então é um momento de festa, é um momento de diversão. Do show, né? É um momento do show. Sim, perfeito.